Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui reunidos nesse primeiro encontro com professores da área de Ataíde 1, em formato de podcast, né? Estamos aqui reunidas para podermos falar, compartilharmos as bênçãos que o Senhor tem dado a nós como professoras, e em especial nesse mês de março, que é o mês do Seminário das Crianças, Intermediários e Adolescentes. Nós vamos poder, aqui nesses minutos que vamos passar juntas, né, compartilhar experiências, aquilo que o Senhor tem nos dado como professoras. E também esse assunto não é só para nós, professores, mas é para toda a igreja, todos aqueles que estão ingressados, né, nesse trabalho de crianças, intermediários e adolescentes. E hoje nós estamos aqui com as professoras, né, de classes. Professora Érica, seja bem-vinda. A paz do Senhor, é um prazer estar com as irmãs. Amém. A professora Angélica. A paz do Senhor, eu estou muito feliz de estar com vocês. Amém. Falando com o Senhor. Com certeza. A professora Adriana está aqui conosco também. A paz do Senhor, muito feliz de estar em torno da palavra. E nós aqui vamos ter grandes experiências a contar, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Para as irmãs, meu nome é Priscila, também sou professora de classe, sou professora da classe de intermediários e também da classe de 0 a 3. Então, irmãs, para nós começarmos aqui, né, a nossa conversa, a compartilharmos esse assunto, para enriquecer, né, nosso estudo, aquilo que nós vamos levar para as nossas crianças, adolescentes neste mês, nós vamos falar um pouco de como é a questão do desenrolar, né, do nosso encontro e dos seminários na igreja. Como é que funciona? Existem algumas coisas que a gente sabe que demandam mais a nossa atenção como professoras, mais oração, jejum. Sabemos que há algumas limitações das nossas crianças. Hoje nós temos muitas crianças e adolescentes que lidam com dificuldades, acessibilidade, e nós precisamos ter um olhar também voltado para essas crianças e adolescentes. E o estudo, ele é um estudo muito rico, né? Nós vamos falar sobre o tema do seminário, o valor da salvação. É ensinar as crianças a valorizar essa tão grande bênção que o Senhor nos deu, não é verdade? E também, hoje, nós vamos falar mais a primeira aula que fala valorizando, né? Dando valor a essa riqueza que é a salvação. Então, vou abrir para as irmãs poderem comentar, cada uma pode falar mais diante da sua classe, né? Daquilo que as irmãs têm como experiência, que a gente pode introduzir esse assunto, né, em cada faixa etária. Nós sabemos que há uma limitação de fala, de entendimento, né? Algumas crianças precisam que a gente fale mais pausadamente, a gente costuma dizer boquinha mole, né? Que a gente repita mais. Então, acho que as irmãs compartilharem conosco como que é cada classe, como que a gente introduz o ensino, né? Eh, a gente tenta, às vezes, memo- ler a palavra primeiramente, depois o estudo, mas tem a nossa didática como professoras, né? Então, as irmãs podem ficar à vontade para poder falar. Priscila, assim, irmãs, eu acho assim, muito importante o visual, né? A criança de 3 a 7, ela tem que ver, para ela poder saber do que é que a gente está falando, né? Porque às vezes até as palavras que você usa, eles não conhecem, eles ficam olhando para você, tipo, com vergonha mesmo, né? Então, assim, mas eu sempre levo coração, que você pode colocar dentro do coração, assim, figuras de crianças obedecendo ao Senhor, né? Crianças que servem ao Senhor orando, lendo a palavra, que isso é importante. Quanto mais próximo da palavra, mais próximo do Senhor. É o lógico, né? Aquilo que está palpável a eles. Isso. Então, com isso, eles vão tendo mais intimidade com a palavra de Deus, amor pela palavra. Eu, toda vez que eu abro a palavra, eu falo, estou abrindo a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco. Né? Eu acho que isso traz, eles vêm da gente para a nossa realidade, né? É estar junto do Senhor, né? Verdade. E da parte de adolescentes, acho que a irmã Adriana também, né, acompanha bem de perto. A gente tem várias especificidades. E do adolescente, ele acabou de sair muitas vezes do intermediário, ele era acostumado ali com contato um pouco mais próximo e continua na classe de adolescentes, só que eles estão numa faixa etária em que eles começam a tomar algumas decisões por si próprios, em relação à fé, em relação a alguns conhecimentos específicos, e estão na fase do por que isso, tia? Por que daquilo, tia? Então, quando a gente está indo se preparar para a aula, é muito importante que a gente leia um pouquinho antes, um pouquinho depois, e também curiosidades.
Por exemplo, a aula do seminário, a gente vai ter que demonstrar para eles que a salvação é a nossa maior riqueza. E aí, quando o Senhor Jesus foi falar do reino, ele comparou o reino dos céus como uma pérola de grande valor, em que um homem negociante, quando ele encontrou essa pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha para poder comprar ela. O adolescente, a gente pode perguntar isso para eles também. Vocês acham que essa pérola de grande valor é quem? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa salvação. E aí, o objetivo da pérola também, como que a pérola ela é criada na nós através de um sofrimento. Entra ali na ostra, às vezes uma areia, alguma outra coisa, e aí tem uma substância que forma aquela pérola de grande valor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele padeceu na cruz por nós, depois ressuscitou, ele teve um sofrimento. E o adolescente, jogando para eles agora, a gente pode pensar, será que criança, adolescente, eles passam por lutas, dificuldades? Com certeza passam muitas dificuldades. Só que a diferença é, se eles estiverem firmes na palavra, cientes da salvação, aquela dificuldade, assim como a ostra, né? Entre uma areiazinha, e aí tem uma ação de uma enzima, que a enzima é o quê pra gente? Que o Espírito Santo do Senhor e cria, vai cultivando aquela pérola de grande valor, que é a salvação do nosso Senhor Jesus. E essa pérola de grande valor é interessante que quando ela é encontrada nas profundezas do mar. E a profundeza diz das experiências, né? Eles começam... Fala da intimidade também, da busca, né? Exatamente. Eles começam a ter a experiência com o Senhor nessa fase. E eles precisam também testemunhar dessa grande pérola que fica dentro deles, né? Que é o próprio Senhor Jesus. E eles sempre, Priscila, vão falando para a gente, né? Nas aulas, vão contando como é que o agir deles nas escolas, dentro dos Eu ia lares, justamente perguntar a você isso agora. O adolescente, ele é mais curioso, ele questiona mais, então o linguajar é diferente. A forma de abordar o adolescente também é diferente. O cotidiano dele é outro. Aquilo que ele convive, ele está muito mais longe dos pais do que uma criança pequena, né? Ele passa os dias na escola, em outras atividades. Então, como a gente insere isso no linguajar do adolescente, né? Porque a criança a gente pode levar para o pecado, a desobediência, né? Tem que amar o coleguinha. E o adolescente, né? Como que a gente aborda esse assunto de valorizar a salvação para uma classe de adolescentes? Os adolescentes, eles são muito comunicativos. E o que a gente sempre traz para ele é que o Senhor os vê em todo momento. E o Senhor deseja usá-los. E como que nós somos usados? Quando nós deixamos que o Espírito Santo, ele fale por nós. Né? Eu sempre digo com eles, nós conhecemos, nós temos a riqueza gloriosa, nós conhecemos quem é Jesus. Nós vivemos experiências dia a dia com o Senhor. E nós temos que passar essa experiência para os que estão próximos de cada um de nós. E como é que é feito isso? Uma vida santificada. Não é de qualquer jeito, né, irmãs? Que nós temos as nossas experiências. Nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos usa, né, nas oportunidades. Quantas experiências que nós temos com aqueles que estão ao nosso redor. Assim bem eles na escola, dentro dos lares, até nas ruas, nas brincadeiras. E eles têm que buscar o Senhor, orando, né, tendo tempo com o Senhor. O ensino da pérola de grande valor nos fala sobre isso, de buscar o Senhor, deixar aquilo que muitas das vezes nós valorizamos, como séries, né, o celular, né, que é um computador de mão que é muito usado, porque o Espírito Santo está nos vendo, mas ele quer falar conosco. E como ele fala? Se nós dermos oportunidade, lermos a palavra, tira um tempo e fala, olha, não precisa ler a Bíblia toda. Vamos tirar a palavra, vamos tirar os 2, 3, 4 versículos, vamos tirar o estudo, ver o que o Senhor quer falar. Muitas das vezes o Senhor quer falar e você não quer ouvir, mas você tem que buscar e ora, joelha, fala com o Senhor, vocês vão ter riqueza, que é buscar no Senhor e o Senhor falar com cada um de vocês. Pela fase, a experiência é essa. O Senhor falar, eles ouvirem, né? E assim eles testemunharem do Senhor.
E o mais interessante é que eles estão numa idade que, apesar de pequeninos da casa do Senhor, eles já precisam ter experiências com o Senhor. E o nosso papel também, enquanto professora, é mostrar a eles isso, que eles precisam ter experiência, precisam orar, e estarmos também orando por eles, mas, sobretudo, fazer com que eles enxerguem as experiências que eles passam. Certa vez, numa aula, compartilhando brevemente com as irmãs, eu perguntei para o adolescente, alguém aqui já teve alguma experiência? É aquele momento que a gente também tem que incentivar eles a participar. Eles ficaram um pouquinho quietinhos, eu falei, então eu vou contar uma experiência minha. E aí depois eu contei a minha experiência, um adolescente levantou um dedinho assim, ele estava até próximo da evangelização de outubro, no ano passado. E a adolescente falou assim, tia, eu queria muito contar uma experiência que eu tive no seminário, que aconteceu no começo do ano. Eu falei, conta, meu amor, o que houve? Ela disse que, no dia do seminário, uma coleguinha dela chamou ela para poder ir fazer um passeio no shopping. E aí, quando ela lembrou que era o dia do seminário, ela falou bem assim, eu não posso ir, eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Aí eu falei, glória a Deus, isso aí, muito bem. Aí ela, não, tia, mas não acabou. Aí eu, não acabou. E ela falou, eu chamei a minha colega para poder vir no seminário, ela veio, participou e gostou. Então, são esses tipos de experiências também que a gente tem que fazer eles enxergarem. Porque quando as dificuldades vierem, na verdade, que nosso adolescente tem, criança intermediário, eles possam estar fortalecidos na palavra, que é o Senhor quem age, que é o Espírito Santo, né, quem modifica a vida da pessoa, que eles podem ser usados, mas que eles também têm que fazer a parte deles, evangelizando, participando da igreja como um corpo também. E lembrando também que são muitas ofertas, né? E mesmo crianças e adolescentes, eles recebem a todo momento. O mundo, ele faz ofertas boas, agradáveis, né? Que chamam a atenção. Então, nós temos como professoras a missão de levar essa mensagem que chegue para eles como um convite irrecusável. Valorizar a salvação é algo que eu não posso recusar. Ter isso como meu bem mais precioso, eu quero. Eu desejo isso. E nós temos que levar isso para as nossas crianças e adolescentes. Mas também, durante o seminário, existem algumas situações que nós, como professores, também devemos estar atentos. É a questão do comportamento, né? Nós estávamos até conversando aqui antes, que algumas crianças gostam de se expressar, gostam de falar. Há situações em que as crianças estão um pouco agitadas, até porque no mês de março, por exemplo, são 2 aulas. Crianças pequenininhas cansam, têm sono, né, ficam enjoadas. Então, assim, há uma diferença de uma sala para outra. A sala de bebês, a aula é muito curtinha, né? Nós valorizamos mais o louvor, os gestos, né, as imagens. Mas nas outras classes, a gente já entra com o assunto mais profundamente. E nesse caso, eu queria que as irmãs compartilhassem como é que é nas igrejas, né? A questão de uma criança, de repente, faz uma bagunça, né? Ali, só, quer falar, quer poder se expressar. Nós interferimos, deixamos as irmãs que estão ali de apoio. As irmãs podem ficar à vontade para falar, porque essas coisas acontecem, né? A sala de 3 a 7 são crianças, né? Às vezes de 3, 4, são bem pequenas, já 7 já indo para intermediário, né? Mas elas, você passa 1 hora na semana com elas. E assim, eu gosto de ouvir eles falarem. Então, quando eles interrompem a aula, mesmo por falar qualquer coisa, eu falo, é mesmo, às vezes é um assunto que não tem nada a ver, mas você escuta, porque é importante validar aquela criança naquele momento. Eu tive uma experiência de uma criança que ela saiu da sala, de repente, foi pro banheiro e falou, eu não quero ficar mais no. E eu só cheguei para ela e peguei a mão dela e falei assim, eu vim para te dar aula, porque eu te amo. Ela, na mesma hora, desceu, me deu a mão e entrou na sala. Então, tem muitas crianças que estão lá para ouvir falar do Senhor, mas o amor do Senhor em nós para com eles, né? Porque é pouquinho o tempo que nós temos com ele, então, com eles, né? Então, quando nós falamos assim, então eles começam a entender o amor do Senhor para a vida deles, né? Você se dedicou aquele tempo para estar com ela ali, para poder levar a palavra do Senhor, para ela falar quem é Jesus, que é algo de mais maravilhoso que nós temos, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, vamos pedir alguma coisa ao Senhor? O que você quer pedir hoje? Você quer pedir ou quer agradecer? Eu quero pedir um brinquedo. Não. O Senhor vai te dar um brinquedo, com certeza, mas vamos pedir alguma coisa que ninguém pode te dar? Só o Senhor que pode dar? Então vamos. O que você precisa? Eu preciso que meu pai seja salvo. Então vamos orar ao Senhor. Então, a partir daí, eles vão entendendo que o nosso Senhor
né, que estava na glória, né, que veio e morreu por nós, né, para poder nos dar a salvação. Assim, eles começam a entender e a valorizar, até a entender a pérola, que nós falamos da pérola de grande valor, né? É importante também a gente saber lidar com as diversas situações que aparecem na classe, né, da aula, seja do adolescente, intermediário, da criança, mas sobretudo nosso olhar atento, porque cada criança, ela vai ter a sua personalidade. Eu tenho, por exemplo, na minha classe, um aluno que às vezes você olha para ele, está olhando para cima, está olhando para o lado, mas quando eu faço uma pergunta, ele é o primeiro a levantar a mão e a responder. Então isso é muito importante. Outro ponto é as professoras de apoio. Às vezes uma professora vai estar na aula, vai estar no louvor, e a outra vai estar ali no banco também, justamente para apoiar. E evitar também que a classe, ela sofra ali alguma interferência que possa tirar a consideração dos demais. Então, por exemplo, às vezes um adolescente, ele tem uma necessidade específica de ir ao banheiro, beber uma água, está passando mal, a professora está ali também. Outro ponto é que, quando a gente fala de o valor da salvação, a gente tem que ensinar os nossos pequenos a ter referência à palavra e à casa do Senhor. Então, assim, apesar de no culto ser um momento que eles tocam louvores, né, às vezes levanta, faz uma glorificação, eles estão um pouco mais como ouvintes e recebendo a palavra no coração. Mas durante a aula é muito importante a gente incentivar a participação deles, para que eles vejam a professora como um sinônimo de referência, autoridade, mas também de amor. Então, às vezes, uma correção que a gente tem que fazer não é de maneira grossa, de forma nenhuma, mas às vezes tentar trazer eles para dentro da aula. Uma coisa que eu costumo fazer muito é, se está um pouquinho disperso, eu peço para eles levantarem, vou falar assim, vamos refazer aqui as passagens bíblicas que é da nossa aula, aí um faz uma parte, o outro faz uma outra, e eu percebo que eles começam assim, a se enturmar e a ter cada vez mais interesse pela aula. Inclusive, Érica, você falando aí, lá na nossa igreja tem uma criança que ela tem acessibilidade, né? É com todo amor, como a Angélica falou, com todo carinho. Porque a gente vê com uma deficiência um pouco maior, né? Não que, igual você falou em questão do ensino, é um pouco diferente das crianças intermediárias, que você tem que ser mais contundente, né? Que adolescentes, eles são perguntam muito, né? Tem muitas Você dúvidas. até mencionou no início sobre as redes sociais, eles estão diante de muitas mídias, então isso para eles é uma realidade. Então nós temos que ter esse olhar voltado para o que é a realidade deles. Qual é a realidade do adolescente hoje, né? É falar a linguagem, para que eles se sintam interessados pelo assunto. Porque se nós usarmos o assunto de forma única, com a mesma linguagem para todos, eu já ouvi isso, não sou criança, né? Não sou criança. Se você falar para o adolescente, vamos repetir quem é Jesus, o nosso, eles não falam. Não sou criança não, tia, eu sou adolescente, eu vou para jovem, né? Então, essa linguagem para as crianças, quem é Jesus, nosso Salvador, vamos repetir, para que eles tenham uma necessidade da repetição para gravar. Mas nós adolescentes não. E às vezes, quando nós falamos algo do dia a dia deles, eles olham um para o outro assim, né? Sim. Como é que a tia sabe isso? Como é que ela descobriu isso, né? É interessante que eles começam a se ver naquele assunto. Então, nós temos que ter essa visão também, né? E nós estamos falando aqui de comportamento. Os adolescentes costumam parecer desatentos. Não estão muito prestando atenção. Você está me falando, eles estão, como a Erika disse, olhando para cima, né? Mas estão atentos, sim. Então, nós temos que pedir ao Senhor, né? Senhor, nos dê graça. Quando nós formos à frente, ou as outras irmãs, porque às vezes tem irmãs que vão ser usadas, que nós estamos orando por elas, porque nós oramos, somos um corpo, né? Uma orando pela outra. Senhor, dê graça para a serva. E quando ela falar, eles se distraiam, mas tenham aquele desejo de ouvir, de estarem ali atentos, a curiosidade de aprender. Eu não vim aqui à toa, é uma tarde. Eu vim aqui para aprender do Senhor, nem por uma obrigação, porque a mamãe mandou, porque a vovó mandou, porque o pastor falou que se eu não viesse, ele chamou a minha atenção. Não, mas que eles possam ir de coração aberto, que eles aprendam, né? E esse trabalho a gente faz na sala, né? Todo mundo vem, igual a Angélica disse, é 1 hora só que nós temos. É muito pouco, né? Diante do que eles estão diante do mundo, é muito pouco. Mas é o momento que o Senhor nos deu. Então, que esse momento ele seja precioso, ele seja valioso, para que eles desejam. Domingo está chegando, domingo é o dia da IBD, né? Eu vou ter um assunto, eu vou ter um ensino. As crianças lá na igreja, a gente cativa caderno, né? Cadê seu caderno? Você trouxe o seu caderno? Vamos falar de atividade, para eles valorizarem aquele momento, que seja especial mesmo para eles.
E os adolescentes eles têm uma preocupação maior com isso, né? Igual você estava falando, pode continuar. Eles são, como eu falei, né? Como eles falam muito, pergunta muito interessante o que você falou, porque quando a gente está dentro da sala de aula ali, a gente leva eles a glorificar, interceder, e é tão maravilhoso quando eles falam, né? Ai, Senhor, eu te glorifico que o Senhor me trouxe aqui, e abençoe minha tia. É gostoso, gente, ouvir isso. De verdade que parece que às vezes eles estão meio perdidos, né? Às vezes um chama atenção e outro chama atenção, mas a gente vê quando eles começam a perguntar, e toda vez, todas as irmãs, né, nós temos essa experiência, a gente está falando, eles começam com o dedinho, né? Aí pode falar, aí às vezes não é nem um assunto também que está dentro, mas a gente tira as dúvidas. Por quê? Porque nós fazemos uma parte muito interessante como professoras, né? A gente mostra a realidade dentro da palavra, no conselho do Senhor, aquilo que eles vão tomar para a vida. E muitas das vezes, né, adolescentes, eles sofrem muito, tão quanto as crianças intermediárias. Sofrem, eles têm as experiências, têm as perseguições, né? Não sabem como tratar muitas das vezes, mas nós estamos ali para ensinar. E principalmente valorizar a salvação, que é o nosso tema. Porque as adversidades, né, as ofertas para eles, adolescentes, são muitas. Quando a palavra diz que o negociante, né, ele tinha, né, ele comprava e vendia muitas pérolas. Conhecia, né? E ele Ele conhecia bastante as pérolas. conhecia. Então, são muitas coisas que tem a ofertar aos adolescentes. Mas uma pérola de grande valor, que é Jesus, é valorizar a salvação, valorizar estar diante do Senhor, nas EBDs, nos cultos, à noite, cantar, glorificar, né? Porque nosso Deus é vivo, nosso Deus está presente, nosso Deus quer ouvir, né? Eles conversarem com o Senhor, e a gente leva tudo isso para a classe de adolescentes. Amém. Então agora nós vamos aproveitar esses minutos finais que nós temos para nós falarmos um pouquinho da aula, né? Como é que nós estudamos, nós estamos estudando, o que que nós vamos levar para ensino das classes sobre este tema. As irmãs podem ficar à vontade para falar das suas classes. Há um objetivo a ser alcançado, que é ensiná-los a valorizar, mas que nós possamos agora contribuir, porque as irmãs estão nos assistindo, vão nos assistir, né? E elas estão esperançosas que a gente as ajude com alguma informação, né? Com alguma experiência, e que nós agora possamos falar um pouquinho da aula para nós podermos encerrar. Amém? O valor da salvação, quando a gente fala para eles do valor da salvação, para minha sala, né, de 3 a 7, a gente costuma falar, se você fala de um brinquedo, ele vai quebrar e vai estragar, né, uma roupa bonita, ela também vai ficar velha e um dia não vai valer nada. Mas a palavra do Senhor não vai passar. A nossa salvação, ela é eterna. E eu já falei com eles mesmo pequenos, que eu, quando a minha filha fez 15 anos de idade, eu fiz questão de gravar um vídeo e falar para ela isso, porque eu não sabia até quando eu ia viver. Eu falei, eu preciso guardar isso, registrar. E eu falei com ela, você pode ter tudo na sua vida. Você pode ter uma faculdade, você pode ter um excelente emprego, mas o que você vai ter na sua vida de maior é a sua salvação, é Jesus. Nada pode ser maior do que Jesus na sua vida, porque o Espírito Santo vai fazer tudo por você e as portas vão se abrir. E eu falo para minhas crianças de 3 a 7 anos, eu falo porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está agindo ali naquele momento, né? Então, essa aula, ela é riquíssima para isso, para que eles entendam que o nosso Jesus morreu na cruz para nos dar essa tão grande salvação. E que nós temos de mais valor é a nossa salvação, é o nosso Jesus, que pode nos dar todas as coisas, né? Que Ele sabe quando a gente está triste, que Ele sabe quando a gente está sofrendo, quando a gente está feliz, né? Ele vem e tira a tristeza, alegra o nosso coração. Quantas vezes entramos na casa do Senhor tristes e saímos de lá com tudo resolvido, alegres, né? Então, que nós possamos passar isso, né, nas aulas, essa alegria de servir ao Senhor e de saber que nós temos um Deus que cuida de nós em todo momento, né? Amém, glória a Deus. E justamente de passar essa alegria, quando a gente se prepara para a aula também, claro, né, que cada aula é uma experiência única, mas ao chegar lá em cima, quando a gente vai se reportar aos adolescentes, crianças e intermediários, sempre com o coração alegre, grato, muita alegria ao nosso coração, porque eles sentem também, né, a nossa felicidade em estar ali, porque nós vamos lá para poder exaltar o nome do Senhor e também ensinar um pouquinho mais para eles. E nesse objetivo, que é a salvação, é a nossa maior riqueza, demonstrar isso para os adolescentes, é também importante a gente fazer um paralelo.
com as falsas pérolas que eles também vão ter acesso. Então, assim, muito tempo em conteúdo às vezes vazio, WhatsApp, rede social, Netflix, quando na verdade, será que eles estão gastando o mesmo tempo, ou melhor, mais tempo para poder valorizar a salvação? Que a maior riqueza é uma verdade absoluta, é uma coisa que assim que a gente adquire ela, o Senhor Jesus vê o nosso esforço. Ele vê quando o adolescente está inserido no corpo da igreja, ele ora, né? Ele participa também das demais festividades, e o adolescente pode alcançar outras pessoas, outros familiares. Claro que a gente se prepara para a aula, com as orientações do presbitério, mas até o que eu comentei com as irmãs lá fora um pouco, né? É somente na hora que a gente vai dar aula, às vezes o Espírito Santo toca no nosso coração, tem uma revelação e é uma bênção para a glória do nome do Senhor. Amém. Nós estamos estudando, né? Porque, na verdade, é um temor, né? Para cada um de nós, que é uma grande responsabilidade, mas também é uma alegria do Senhor poder contar conosco. Como a Érica disse, a palavra nos fala que é caminho para o homem parece ser bom, mas no fim não é o melhor, né? E os adolescentes, eles podem até... A vida, né, está oferecendo muitas pérolas. Mas essas pérolas são alegria momentânea. É aquela que você pode até fazer, mas ela não vai te trazer aquela alegria que é para sempre. Como Jesus faz a diferença na vida do homem. Jesus, ele transforma o homem de dentro para fora. E a alegria, tudo depende das intenções, tudo do nosso coração. E Jesus, ele age dentro de nós. Ele faz toda a diferença. Ele muda o caminho, né? Muda os tempos, tudo em favor das nossas vidas. E os adolescentes, eles, muito alegres de nós fazermos esse trabalho, que nós amamos, né? De nosso coração, todo o nosso coração. E o nosso desejo é que muitos sejam alcançados. E muitos frutos nessa evangelização permanecem, né? Porque há muitos adolescentes. A gente fala que eles precisam fazer a parte deles para que muitos sejam salvos. E a evangelização é esse grande trabalho, né? Que o Senhor nos dá essa oportunidade, né? De fazermos com tanto amor, tanta dedicação, né? Mas também o Senhor conta conosco e conta com cada um deles, né? Crianças, intermediários, adolescentes. E assim a obra do Senhor vai crescendo, e vidas vão sendo transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Lembrando que os nossos seminários vão acontecer neste mês, né? Cada uma das suas igrejas, e vamos ter visitantes, então o nosso olhar também tem que ser para o visitante, né? Senhor, alcança com a salvação. Irmãs, nosso tempo está chegando ao fim, passou tão rápido, né? Parecia que ia demorar, mas passou rápido. Foi uma bênção poder estar aqui com as irmãs, irmã Érica, irmã Angélica, irmã Adriana. Foi um prazer estarmos aqui, que nós possamos voltar mais vezes, né? Com outras irmãs, porque é uma riqueza este ensino. Isso que nós temos é um presente do Senhor para nós. E essa bênção assistente à nossa igreja, né? Às nossas igrejas.